Olá, pessoal. Estamos de volta aqui com o Juventude Prateada e hoje nós vamos conversar com o Lucas Veríssimo. O Lucas Veríssimo, ele não é um, são vários. Então a gente tem aí várias versões de um artista, de um empreendedor, de um estudioso, de um escritor. E aí a gente vai trocar essas ideias com ele, falando muito sobre empreendedorismo dos 60 a mais. E a gente fala muito, né, quando as pessoas chegam aos 60, ou tendem aí a aposentar, se é que as pessoas vão aposentar também, que tem gente que não aposenta. Para onde? Para que caminhos pode seguir? Né? O empreendedorismo, voluntariado, ou se não, a empregabilidade. Então a gente vai falar aqui hoje sobre empreender nos 60 a mais. Tamo Lucas, junto. Tudo bem? Bom dia, tio Flávio. Agora a gente é coleguinha de careca. Tô muito feliz com isso. Que bom, você me imitou, né? Ô, Lucas, quem é o Lucas? Irmão, o Lucas Veríssimo é uma pessoa alegre, que ama capoeira, que ama música, dança, que ama a sua família. Nasci no Veracruz, aqui Belo Horizonte mesmo. atrás do Cemitério da Saudade. E tenho filho da Zilda, filho do Wellington, irmão do Luiz, da Luciana. E, inclusive, hoje é aniversário do Luiz, meu irmão, meu parceiro, tá fazendo hoje 27 anos, dia 9 de maio. Um abraço pra você. Beijo, irmão, te amo. Que além de ser irmão, ainda é parceiro em diversos projetos, É parceiro, né, de várias coisas. Essa trajetória profissional foi assim, eu trabalhei na prefeitura durante alguns anos como assistente administrativo, 2006 a 2010. Aí aconteceram milhares de coisas. Eu entrei em 4 universidades, fiz 12 períodos, nunca colei grau, porque eu não sabia que existia esse negócio de empreendedorismo, né? Eu fui saber que eu era empreendedor depois que eu já era empreendedor há 6 anos. Eu soube em 2014 e eu já empreendia, fazendo festas, dando aula de dança, criando projetos desde 2008, né? Então, o que aconteceu na minha trajetória foi que eu entendi que empreender é tomar risco em busca de lucro. Só que o meu jeito de empreender, ele tem um diferencialzinho, que é tomar risco em busca de lucro com amor. Uhum. E faz toda a diferença com todo mundo da cadeia, né? Amor comigo mesmo, amor com meus clientes, amor com meus parceiros, né? E esse amor, ele tem a ver com você sempre trazer a humanidade na frente de todas as interações que a gente vai ter, né? E aí, nessa trajetória, eu criei um grupo de DJs com meu irmão, chamado Black Brothers DJ. A gente trabalhou muitos anos com isso aí. Comecei em 2012. Eu tenho um trabalho que eu amo fazer, chamado Mestre Sem Cerimônias. Registrei a marca no INPI, sou muito orgulhoso disso. É muito difícil, legal. né? É difícil, cara. Mestre Sem Cerimônia é propriedade intelectual, é minha marca lá, né? E eu tenho um negócio chamado Comunidade Acelerada, que eu desenvolvi porque ali em 2015 eu era professor de dança de salão, eu ganhava mais dinheiro que meus amigos, isso tinha alguma coisa esquisita nesse negócio, e eu fui descobrir que essa minha jornada de ter estudado engenharia, educação física, de ser muito acelerado, assim, eu tinha conhecimentos que essa galera não tinha. E aí eu consegui aplicar isso e eu ganhava mais dinheiro com eles, mesmo tendo o mesmo nível técnico. E aí eu percebi que tinha um problema e isso, inclusive, gerou o livro que eu escrevi, o segundo, chamado Do Carvão ao Diamante, tudo que você precisa para cuidar sozinho do próprio negócio. Por quê? Não adianta você saber uma coisa técnica. Você precisa ter habilidades em 2 áreas. Uma chamada em empresariamento, que é tudo relacionado à contabilidade, a vendas, marketing, controle de estoque, todas essas coisas técnicas de negócio, né, que a gente pode chamar de administração. Uhum. E a outra é engenharia humana, que é a relação sua com você mesmo e sua com as pessoas que vão estar no seu ecossistema, todas as que eu falei, clientes, fornecedores e parceiros, né? E aí, quando você desenvolve poucas habilidades, mas elas são muito grandes, eu chamo de UMPA, um monte de pequenas ações. É realmente um monte de pequenas ações coordenadas, que se você não sabe que existe, você não vai conseguir fazer. E aí isso construiu esse livro, entendeu? Então, eu não falo da sua habilidade, o que é que você faz? Uhum. Você é engenheiro? Você vende pipoca? Não importa. Agora, eu dividi 7 habilidades em cada uma dessas coisas para a pessoa compreender que se ela olhar para fora um pouquinho do negócio dela, tanto na parte técnica quanto na parte humana, ela pode desenvolver coisas tomando risco em busca de lucro com amor. E a última coisa que é novíssima, que eu trabalho com temas de felicidade e neurociência há muitos anos, com o meu amigo Arthur, inclusive a gente estava querendo cuidar de quem cuida, né? Uhum, a gente fez exatamente. aquele workshop de felicidade produtiva para vários voluntários do Tio Flávio Cultural, e eu percebi que lá a gente encontrou um cara chamado Sigmar Malvese, é um professor da USP e também da Dom Cabral, e ele é um dos caras que definiu felicidade. Ele definiu como a nossa capacidade, nossa habilidade de autogestão no mundo. É muito abstrato isso, né? Mas significa
é como você está lidando com todas as áreas da sua vida, como você está gerindo isso, né? Quanto melhor a sua gestão, mais feliz você é. E aí, para quem trabalha por conta própria, que é quem eu ajudo muito, a única forma da pessoa ter tempo para poder se autogerir é tendo lucro. Uhum. Entende? Que aí ela pode aliviar um pouquinho a carga aqui mental, né? Exato. Porque tem um economista que fala muito sobre isso, que ele fala que a gente tem a mente como se fosse um computador e vários programas abertos. Uhum. E aí, quando a gente fala assim, a instituição X está dando um curso para um indivíduo fazer, mas o indivíduo não faz porque é preguiçoso. E aí você fala assim, poxa, qual que é o programa que está aberto no computador desse indivíduo que determina com que ele pense só no agora e não no daqui a 2 anos? É a fome. Ele está passando fome e ele tem que se virar até meio-dia. Então, o que está pesando o computador dele lá é justamente aquele problema mais imediato. Quando a gente vai resolvendo esses problemas imediatos, você vai dando espaço para outras questões, até para a felicidade. Exato, né? exato. Agora é interessante você falar isso porque, assim, quando você fala dessas duas habilidades, desses que você dividiu aí, né? Da empresa e engenharia humana. E humano. Eu amo o humano, é desafiador, não é, a gente pode falar, é mais fácil do que o empresariamento. Não é. O técnico, o empresariamento, ele é extremamente importante. Então, quando uma pessoa está aos 40 anos, aos 60 anos, quer montar um negócio próprio, ela olha para a contabilidade e fala, não é fácil, eu não domino, é difícil. Aí você tem a parte de finanças, aí você tem a parte de marketing, você tem a parte de comunicação. Vendas. Aí você começa a terceirizar tudo isso aqui e isso fica pesado financeiramente. Fica demais. O que eu faço para lidar com... Eu estou agora com 60 anos, estou querendo abrir meu negócio, né? Trabalhei a vida inteira em empresas, mas eu não entendo nada de contabilidade, não entendo nada de finanças, não entendo nada de marketing. Eu tenho jeito? Ó, gente, eu não tenho vergonha nenhuma, nasci sem vergonha. Minha mãe me deu essa chance aí, né? O que você faz? Você compra um livro chamado Do Carvão ao Diamante, do autor Lucas Veríssimo, porque eu criei o livro para isso. Por quê? A primeira parte do livro, ela tá falando de comportamento, que você tá falando. E aí, esse negócio que você falou, esse software, né? Esse troço tá na cabeça da pessoa que chama fome, ele bloqueia o resto todo. Então lá, eu realmente consegui estabelecer uma mistura para a pessoa entender que, às vezes, não é porque ela não sabe contabilidade, é porque ela tem 60 anos e está sustentando 3 filhos, e cada um desses 3 filhos tem 4. E aí, irmão, é muita treta para lidar, é muita confusão, né? Então, se a pessoa não conseguir ter uma gestão dessa família dela, ela não vai ter tempo para nada, ela não vai conseguir relaxar, não vai conseguir fazer nada. Então, nós temos que cuidar disso. Aí é engenharia humana, tem psicólogo, tem um monte de coisa. Então, o que eu percebo é que às vezes a gente está com a mentalidade que você tem que ser perfeito, que você tem que dominar as coisas. Eu vou retrazer esse termo, UMPA, um monte de pequenas ações. Você, na verdade, não precisa ser nem bom em nenhuma dessas 14 habilidades que eu tô falando. Mas você precisa saber que elas existem e você precisa atuar nelas. Tipo assim, se 100% for o melhor, né, a pessoa que sabe mais, se você souber 20% e aplicar 20% de cada uma dessas áreas, como se você fosse ruim mesmo, um contador ruim, um vendedor ruim, um marketing ruim, só que você está fazendo coordenadamente com todas elas. Aí o resultado disso é muito interessante porque você está cuidando de várias partes, é como se fosse um jardim, sabe? Não precisa só de água, precisa de sol, precisa de nutriente, precisa de um monte de coisas coordenadas, senão não vai funcionar. Se você tiver uma criança, se você só der um tipo de comida para ela, não vai funcionar. Ela precisa de sono, ela precisa de ser cuidada na higiene. Então, é uma gestão mesmo, assim, sabe? E aí o que acontece? Como a pessoa não sabe, ela tende a instalar um programa na cabeça dela que não é possível. E não tem jeito. Já é um vírus, né? Que se espalha no computador inteiro e a pessoa funciona. Já cria aquele monte de resistência, né? E o pior, ela às vezes convive e a observação dela da realidade confirma o pensamento dela. Porque ela não conhece ninguém que lida com isso bem. Mas eu falo pra vocês que existe. Né? Existem pessoas que estão com um nível de organização, que elas vivem, elas tomam a cervejinha delas, elas dormem, fazem as coisas todas, mas elas estão com o negócio realmente no punho, assim, tá nas mãos, sabe? E aí você perguntou, né, o que faz? A gente precisa se formar. Então, por exemplo, você pode procurar a QCDL, pode procurar o Sebrae, você pode me procurar, porque são instituições, e no meu caso, uma pessoa, né, que reuniu informações que podem te ajudar. E aí vem uma coisa muito importante dessa galera. Eu acho que o 60+, ele tem uma vantagem muito grande em relação às outras idades, que é ter entendido o valor do tempo. E aí, olha que paradoxo. Supostamente, alguém de mais 60 vai considerar que não tem tempo. Não é a experiência que eu observo.
Na verdade, mais 60 que está equilibrado, ele entende o valor das coisas perenes, das coisas mais longas, né? Então, ele não é afobado. Ele sabe que não vai ser, ou ela, né? Não sabe que vai ser de hoje para amanhã. Então, uma coisa que eu percebo nos 60 mais é... Eu conheço uma saxofonista chamada Cláudia, que é ex-funcionária da Assembleia Administrativa, que é Cláudia Sampaio. Ela começou com o saxofone dela ali nos idos de 2016, e hoje, já passaram o quê? 7 anos, né? E ela tá tocando bem pra caramba, nas rodas de choro tudo aí de Belo Horizonte e tal. Mas ela não era boa em 2018. E ela sabe disso, ela fala isso. Ela não era maravilhosa em 2019. Mas ela continuou e hoje ela tá tocando bem pra caramba com um monte de profissional. Ela não é profissional. Ela tá no nível profissional, mas não é o objetivo dela. Por que eu tô explicando isso? Porque as habilidades boas, elas vão levar tempo. Ela se deu esse tempo, né? Se deu esse tempo, porque quando a gente tá realmente muito afobado, a gente quer a coisa imediatista demais, a gente não se dá esse tempo, a gente vai se estrangulando e a ansiedade vem e você começa a pensar em desistir porque não é pra você. E aí o 60 mais tem esse passo mesmo, né? Logicamente que a gente não coloca todo mundo numa cestinha só. Claro. Né? E quando a gente fala de envelhecimento, são várias velhices que se existe, né? Não é um perfil apenas. Mas há às vezes essa possibilidade de ter passado por algumas coisas, a maturidade, que não vem só com a idade. Não vem, né? Não é pra todo mundo. Mas a maturidade já ensina esse processo de esperar, de amadurecer, né? Esperar fazendo, né? Exatamente. O que eu esperar sentado também eu queria tanto, né, fazer um curso de inglês, mas eu nunca, né? Aí você fica esperando, será que um dia vai cair, né? Corre atrás, é mais difícil muitas vezes, você tem menos tempo, mas é algo que para você é importante. Agora, você é muito de tangibilizar, de colocar não sei se no livro você me presenteou e eu ainda não li, de colocar no papel essas metas do que eu quero, para como se fossem referências mesmo, referenciais. Eu preciso até o final do ano aprender um novo idioma, eu preciso fazer isso, né, esse curso e tal. Você gosta de tangibilizar? Eu acho que é necessário, né? Eu tô um pouco mais flexível, porque eu tinha uma tendência que eu descobri na terapia, que era de ser megalomaníaco com as metas. E aí eu quase não batia nenhum e ficava muito triste, né? Eu queria fazer um monte de coisa. Mas aí eu flexibilizei e eu começo o meu ano pensando em coisas que eu quero executar, sabe? E aí, o que eu costumo fazer? Eu coloco a meta. Aí eu faço um negócio que é de frente para trás. Falo assim, beleza, vou fazer... Vamos supor que eu tô em janeiro de 2023 e quero entregar um negócio em maio, que nós estamos agora, né? Aconteceu isso comigo, inclusive. Eu criei um projeto chamado Tribo Acelerado, que ia terminar nesse mês. Aí eu fui e falei assim, vai terminar dia 15 de maio. Aí eu fui voltando para trás com tudo que tinha que acontecer. Eu cheguei em novembro. Ou seja, não ia dar, né? E aí eu tive que arredar o negócio e ele vai terminar em julho. Entendeu? Então eu aprendi, isso é muito particular. Uma coisa relacionada à produtividade é que não existe uma produtividade, existe a sua produtividade. E para você saber, você vai ter que testar, né? Então, eu acho que é muito importante a gente ter os nossos objetivos. Eu não funciono muito com meta SMART, por exemplo, que é um negócio que o pessoal ensina aí, que tem que ser específico, mensurável, atingível, relevante e temporal, né? Esse troço, ele me dá um engessamento que para mim não funciona muito, mas para outras pessoas podem funcionar, né? E aí eu funciono... E aí uma coisa que eu queria dizer aqui, muito importante a pessoa fala, mas o que eu vou empreender? De onde eu vou tirar essas metas e tudo mais? Muito especificamente, na minha pessoa, funciona assim. Eu tenho uma observação da realidade e aí eu fico olhando uma coisa que eu percebo que é necessário para as pessoas. Por exemplo, esse trabalho meu da comunidade acelerada, eu descobri que era felicidade pelo lucro. Levou 7 anos para isso acontecer. E aí, quando eu descobri esse negócio, que demorou muito, eu tenho energia infinita para fazer esse negócio. Então, eu perguntaria para quem tá ouvindo a gente, né? Cara, você vive no seu bairro, você às vezes se aposentou, você tem uma família de determinada maneira, tem necessidades, problemas, desejos e sonhos que estão muito debaixo do seu nariz, sabe? E não precisa você ir para os Estados Unidos, nem para São Paulo, não. É local. Eu comecei... Quem que era a minha localidade? Os artistas. Eu comecei a empreender com os artistas, o lugar que eu conheci. Então, o que eu recomendo para qualquer pessoa, olha ao seu redor. Dentro do seu quarteirão, tem gente ali e você conhece aquela realidade. Sabe, você tem 60 anos, mais ou menos ali, você sabe quando nasceu,
Você sabe o que fez, o que não fez, o que deu certo, o que não deu errado. E aí é coisa simples. Tem gente faturando R$9.000 vendendo picolé. Entendeu? Porque entendeu que tem uma situação ali, organizou o negócio e tá faturando isso aí, né? Então, pra gente organizar essas metas que você tá me dizendo, né? Assim, quem é a pessoa que eu quero ajudar? Eu fui super egoísta, eu queria ajudar eu mesmo. Porque eu era artista, né? Eu ajudei os artistas, ou seja, tava ajudando a mim mesmo, né? A minha classe, né? Geralmente, aí hoje eu já ajudo um monte de gente, mas eu comecei olhando pra dentro. Por exemplo, eu tava pegando aqui, quem que começou a empreender depois dos 40, né? Porque como é longo, né? Vai chegar nos 60, já com as coisas funcionando, né? E aí tem a Beleza Natural, o Salão Beleza Natural, que é muito famoso, da Zica e da Leila Vélez, né? As duas começaram, uma com 41, outra com 42, essa atividade. E aconteceu de observação da realidade. Elas estavam com dificuldade de cuidar de cabelo crespo e identificaram o mercado, tiveram muitas intempéries, passaram muitos anos, sim, eu falo uma palavrão aqui, sabe, se ferrando. Que a gente vê hoje a pessoa dando palestras, a pessoa fazendo... Gigante. Aí fala, nossa, né? Mas não é dessa forma, né? A gente não vê os tombinhos que se levam, os tombões que se levam, né? Mas isso é interessante que você falou aí do pensar 40 para hoje chegar nos 60, porque quando a gente fala do Juventude Prateada, nós não estamos falando só de 60, 70, 80 mais. A gente está falando de 10, 20, 15 mais. Mas vamos chegar lá, né? Como que nós vamos envelhecer, como que a nossa longevidade vai ser construída, porque a gente precisa construir longevidade, né? Teve aqui num dos outros programas que também tem no Multiprosa, que falou, uma médica, uma geriatra falou que todo o nosso comportamento hoje impacta na nossa longevidade, né? Na qualidade de vida e tudo mais. Isso no comportamento físico, mental. Quando a gente fala em empreendedorismo, você vai falando, hoje eu estou numa empresa, hoje eu tenho um negócio, mas eu quero, aos 60 anos, quando eu tiver um tempo, alguma coisa nesse sentido, ou mais experiência, ter algo diferente. Esse algo diferente pode ser construído antes, né? Para a gente chegar lá. Isso para a pessoa ser ansioso, não é? Eu? Você? Eu tenho um pouquinho. Eu sou uma pessoa ansiosa. Sim. Para o longo prazo, a gente falou do imediatismo, quem é ansioso tem que trabalhar até nisso, né? Até nas suas características pessoais, para que você consiga lidar com um negócio que seja formulado, entendido e aplicado em longo prazo. Eu acho que é muito legal a gente falar de coisas contra-intuitivas, aquelas coisas que não estão na nossa vista, né? Para mim, uma das maiores ferramentas de negócio que existe chama psicoterapia. Olha só, como assim? Pois é, porque os negócios são feitos de pessoas, um clichê. Se você não tem as manhas do que está acontecendo aqui e aqui, vou pedir licença, você vai fazer cagada. Vai dar problema. Um monte de problema que você poderia evitar está acontecendo porque você não está olhando para você. Eu sei que você já ouviu isso. Isso é um clichê, não é? Mas vai fazer. Mas é importante. Vai fazer. Clichê que a gente não leva em conta, né? Vai sentar lá na frente da mulher lá, do homem lá, e ele te descasca, aí você descascar também, você fica pé da vida. Aí você vai e continua. Aí você começa a conhecer uma outra pessoa que morava aí dentro de você há muitos anos. Aí você começa a perceber que um monte de coisa que você percebia do mundo tava com um filtro desse, por exemplo, da fome. Um filtro de sobrevivência, um filtro de abuso, um filtro de várias dores que você passou ao longo da sua vida, que não precisa estar lá mais. Aí quando você cuida disso, o resto todo resolve. O dia que chega alguém num atendimento com você, nervoso, chateado, sendo grosseiro, você vai lembrar que um dia você também passou por isso e fala assim, cara, o que tá acontecendo? Em vez de eu dar um soco nessa pessoa, eu vou dar um abraço nela, dar um café pra ela, alguma coisa, e aí você vai ver a maravilha que é, né? Então, eu percebo que a gente ter compaixão com a gente vem muito da terapia, e para empreender, para mim, a coisa mais importante é a pessoa estar na terapia. Não importa, eu levei 7 psicólogas para chegar na minha, sabe? Demorou muito, então não vem com essa, eu já fui, foi 2 sessões, numa só. Não é assim, cara. Parece aquelas pessoas que viajam, né? Você foi para onde? Já fui para Itália, nossa, já fiz a Itália. Em quantos meses, quantos anos você ficou para fazer a Itália? Uma tarde eu fiz a Itália. Né? Assim, no avião passou. Ou seja, o fazer a terapia. Agora, é uma das coisas interessantes, porque quando você fala de empreendedorismo, você nunca espera que alguém fale, vá fazer terapia, né? Exatamente, isso é contra-intuitivo. Vá fazer o curso do Sebrae, mas vá fazer a terapia.
E o cuidar de si que você está falando é fundamental, porque senão o cara, ou a pessoa vai se perder mesmo, vai achar que ela não tem competência, vai achar que ela não tem tempo mais, vai achar que ela já tá velha para aquilo, vai achar que é ridículo. Eu sigo uma pessoa, eu não vou lembrar o nome aqui agora, mas uma senhora, uma avó com um neto no Instagram, e essa avó com esse neto, eles ficam fazendo lá várias e várias brincadeiras, eles têm milhares de seguidores, e é uma coisa extremamente leve, extremamente gostosa de assistir, assim como teve na pandemia 100 Dias com a Tata, que é um filme, 100 Dias com a Tata. A Tata era uma idosa que ficou em casa, o sobrinho dela é um ator lá na, acho que Buenos Aires, foi pra casa dela, e aí eles começaram a gravar, do nada começaram a gravar. E as gravações dela tão espontâneas começaram a gerar negócio, começaram a ter visibilidade. Então, assim, na pandemia, uma idosa sozinha, o menino tá lá trabalhando, viu que ela fazia umas coisas engraçadas e começou... Virou olha como que influencer. isso pode... Virou influencer. E influencer com base, com consistência. Muito né? legal. Porque ela vai falando da vida, vai falando dos adoecimentos, vai falando das alegrias, das esperas. Então, assim como essa outra idosa também com o neto dela, e isso virou um negócio, né? Do nada, assim, parece que foi... Mas não é do nada. Tem Não toda é. a constituição dela, da vida dela, da experiência dela, por aí vai. Né? Ó, isso aí é uma coisa que eu tava pensando em trazer e realmente você me deu o gancho, que é o seguinte, a coisa mais importante que eu faço na minha vida hoje não é nada do meu trabalho, chama-se Capoeira Angola. Obrigado, Mestre Primo e Cássia Rita, as pessoas que coordenam lá a capoeira no Grupo Iuna, lá no bairro Vera Cruz, em frente à minha casa. Eu tive essa sorte, eu atravesso a rua, lá na casa dos meus pais, e tava na capoeira. E ele foi reconhecido ano passado como o doutor notório saber pelo FMG. E não é na FAFISH, a Faculdade de Ciências Humanas. É na Faculdade de Ciência da Informação. Por quê? Olha. Eles entenderam que a capoeira é um construto social que é como se fosse um preservador de informações culturais muito profundas, sabe? Através dos movimentos. É um negócio muito interessante, assim, sabe? E aí, eu acho que a gente precisa de resgatar um negócio chamado cultura do griot. Já ouviu falar dessa palavra? Não. Pois é. Em culturas de alguns países africanos, tem essa figura do griot, que na verdade é a biblioteca daquela comunidade. E aí a gente precisa resgatar esse negócio. Tem muita gente achando que o passou da idade. Eu estava no evento Web Summit Internacional lá no Rio de Janeiro essa semana, e aí os jovenzinhos criaram grupos 30 menos porque eles não queriam estar com os velhos, entendeu? E com todo respeito, é um bando de imbecil, cara. Por quê? As pessoas mais velhas, elas são bibliotecas, o pessoal não entendeu isso. E o pior, quem é mais velho não entendeu também. Uhum. E aí, por que tá acontecendo isso? Porque com um monte de situações dessa globalização, situações de internet, os valores, eles estão um pouco líquidos, né? E o pessoal não tá entendendo coisas importantes relativas a comportamento. Por exemplo, alguns idosos que eu conheço, eles sabem chegar nos espaços. Eles nunca tomam chegando, sabe? Aham. Tem um protocolo, e esse protocolo, como é que é? Tácito, implícito? Eu não sei. Aquele que, acho que é implícito, né? Não tá escrito na parede, não tá escrito no livro. Você tem que chegar no lugar e entender aquilo ali de um outro jeito, né? E esses conteúdos, esses conceitos, esses conhecimentos que não dá pra você escrever, você tem que ouvir, você tem que observar, em geral, você falou, não é todo mundo, né? Aham. Mas se tem um lugar onde ele pode estar, é em quem já chegou nesse planeta aqui há muito tempo. Né? E a gente tem que saber prestar atenção nisso, absorver isso e cultivar isso, principalmente quem já está aqui há muito tempo. Né? Agora, essa história do griot é Isso. muito interessante mesmo, porque a gente tem que aproveitar essas bibliotecas. Acho que a gente tinha que conviver mais, a gente tinha que ter mais relações intergeracionais, Isso. porque a gente vai fazendo essas trocas, porque é lógico que os 30 menos também têm coisas para poder Claro. ensinar, logicamente, né? Mas essa aproximação maior, sabe? A gente parece que está criando guetos, apartheids, né? Entre idades, isso não é legal. Não é legal. Lucas, e como não é legal também que o tempo passa, né? Pelo amor de Deus. Eu já falo rápido, mas hoje eu falei no velocidade Mais 2. acelerado para poder Porque aproveitar 25 o tempo. minutos. Só vai ter que assistir na velocidade 0,5. Vai ter que colocar uma possibilidade de ouvir mais No lento. Spotify tem.
Olha só, eu queria que você, além dos seus livros, quais são os. Como chamam os seus livros? Ó, o primeiro é sobre carreira dessas pessoas como eu que ficavam perdidas por ter gostado de muita coisa, né? É chamado A Simbiose da Multitarefa. A falta de foco pode ser o seu maior ativo. Porque quem faz muita coisa tem repertório diferenciado e hoje está sendo muito valorizado. E essas pessoas conseguem criar nexo em coisas que à primeira vista não estão conectadas. E daí nascem negócios, nascem novos projetos dentro de empresas, nascem livros, nasce arte, né? Então eu criei um livro para me confortar e confortar as pessoas que não são padrão, que não tem uma coisa só, que existe essa pessoa, né? Que é uma coisa só, mas existem a gente. Essa diversificação, então, é extremamente importante. Não é errado você gostar de muita coisa. O livro é para falar isso. Ótimo. Não é errado você... Tem como você ser bom em várias coisas ao mesmo tempo, sim. Eu sou a prova disso e tamo junto. O segundo livro? É Do Carvão ao Diamante, tudo que você precisa para cuidar sozinho do próprio negócio. É para ajudar quem trabalha por conta própria e não vai ter tempo de entrar numa pós-graduação para entender como que gera um negócio. E essas pessoas são mais de 20 milhões de pessoas no Brasil, nas últimas pesquisas que eu fiz, né? São de profissionais liberais aos autônomos, aos MEIs. E essas pessoas movem a economia num nível muito grande, porque é muita gente, né? E elas são muito importantes para o país e elas precisam de ajuda. Tem gente para ajudar, mas eu também quis ajudar e eu adoro fazer isso. Que excelente. Você tem algum livro que você, assim, acha que na sua cabeça seria um livro essencial? Cara, chama Como Evitar Preocupações e Começar a Viver. É do Dale Carnegie. Dale Carnegie, né? Que vai escrever, se você for procurar para escrever, né? E esse livro, eu acho que ele tem muito a ver com isso que a gente está conversando aqui, porque ele é um livro que dá muita esperança, e uma esperança de esperançar, como o Cortella fala lá e outras pessoas, né? Que é esperar agindo, né? Então ele vai te explicar como que você vai lidar com situações muito difíceis da sua vida, e às vezes está com 60 anos, ou a cidade que a gente está conversando aqui, dependendo do padrão mental que você tá passando um negócio difícil, porque você vai nos lugares que ninguém te valoriza mais, você já não tem a mesma energia que você tinha, e aí você tenderá a achar que acabou o jogo. Se você ler esse livro, você vai se surpreender, porque provavelmente ele pode te ajudar a olhar para sua realidade de uma forma diferente e você vê que, na verdade, você tem muito mais valor. Muita coisa. E pode ser muito legal, sabe? Bom, a gente tem que encerrar. Sim. Te agradeço, mas queria que você fizesse algum agradecimento também, né? Nesse espaço que a gente tem aí, de menos 30 segundos. Sim. Porque a gente tinha 30, agora a gente já tem menos 30. Já tem menos 30. Uai, eu queria agradecer as pessoas que me trouxeram nesse mundo aqui, né? Meus bisavós, meus avós, meus pais, meus irmãos, as pessoas que se relacionam comigo. Agradecer você, porque é muito bom a gente ser amigo dos nossos ídolos. Pode ficar vermelho aí, só lamento, né? E agradecer a mim mesmo pelas escolhas que eu tenho tomado nos últimos anos, que estão me levando a lugares muito gostosinhos, e eu espero que você lembre de agradecer a você pelas boas decisões que você tomou, e pelas ruins também, porque elas te dão experiência, né? Se tem uma coisa que você senta mais tem, quando ele tá espertinho, é experiência, né? Então é isso. O Lucas é uma pessoa que ele tem entrado em diversos ambientes, e isso não foi de hoje, né? Foi construído pela respeitabilidade, pela credibilidade. E quando a gente fala dessa questão de multitarefa, né, essa construção que você está fazendo de si próprio, né, que é constante, logicamente, te permite estar hoje num papel de uma pessoa extremamente humilde para poder aprender, né? Porque às vezes a gente acha que a gente já é demais e você já está em vários espaços, mas não perdeu a humildade para poder entender que esses espaços são uma conquista. Se perde também quando você perder aquilo que você conquistou, que você construiu, né? Total. Então fica aí o nosso convite para outros programas do Juventude Prateada, você participar com a gente, né? Estamos lá no Deezer também, no Spotify, como Juventude Prateada, e no YouTube como Multiprosa. Aguardamos vocês em todos.